Fala pessoal, muito boa tarde, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando o nosso Correria Podcast. Vamos dar início a mais um episódio. É um prazer hoje ter esse nosso convidado aqui. É uma pessoa super do bem, que eu conheci há alguns anos atrás, e eu acredito que ele vai agregar muito ao nosso Correria Podcast. Seja bem-vindo, Rodrigo. Eu vou deixar agora para que você se apresente para os nossos convidados. Ok. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente o convite. Já estava combinado até para vir antes, né? Mas Exato. devido a alguns problemas de saúde, infelizmente eu não pude comparecer. Mas aí, hoje estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre os desafios impostos aos professores de educação física no âmbito escolar. Vamos tirar algumas dúvidas, fazer alguns relatos de experiências vividas por mim, né, no dia a dia de sala de aula, que os desafios que a gente enfrenta, é a questão da superação, da problemática que nós temos em sala de aula, né, o público que nós temos. Então, tudo isso a gente vai conversar um pouquinho aqui e esclarecer para vocês, para que vocês possam captar, né, essas É informações verdade. Eu acredito que que são serão bastante úteis, né? Serão conteúdos que vai agregar muito para os Com nossos amigos certeza. telespectadores. Como você iniciou? Qual foi assim o seu interesse em entrar na área de educação física? Olha só, Luiz, eu comecei em 2008. Tinha uma propaganda do governo federal, por incrível que pareça. Eu acompanhava muito telejornal, televisão, e nessa propaganda era uma propaganda de incentivo para que você se tornasse professor. Seja professor, ajude o seu país, né, ajude a nossa nação, o Brasil precisa de você. E nisso eu já tinha em casa a minha mãe, que é professora, Professora, né? Já atua e na área. já atua, e é o espelho, né? É A gente verdade. vê, eu acompanhava a rotina dela, embora enquanto aluno eu era daqueles. Chegava na escola e ansioso esperando o sinal tocar para ir embora. Porém, hoje Você vê a importância, né? vejo a importância e já estou há 12 anos, né, 12 anos. em sala de aula. E assim, eu não me vejo fazendo outra Outra coisa. coisa. Aí, nessa propaganda que, que passava na TV, eu optei em fazer um vestibular. Eu tinha 22 anos na época, que já comecei atrasado, que terminei o ensino médio com 17, poderia ter ingressado Bem no antes, ensino né? superior. Aí passei 4 anos naquela de... Era o pensamento da época. Não, vou viajar, vou para o sul, vou trabalhar, Era o que depois eu tinha, né? volto. Era o que tinha. Então, eu com 22 anos, minha mãe sempre em cima, dizendo, não, vá fazer uma faculdade, é importante para você, mesmo que você não exerça, mas você com nível superior, fica bem mais fácil para você adentrar no mercado de trabalho. E aí eu resolvi fazer um vestibular. Inicialmente eu fiz administração, passei, porém eu vi que não tinha muito mercado aqui na nossa região. Aí fiz educação física também durante o mesmo período e eu disse, e agora? Vou cursar. Vou cursar. E o engraçado disso, Luiz, é que algumas pessoas próximas, isso aí eu lembro muito bem, que não, como é que eu posso dizer? Não apoiava, sabe? Tinha muita gente próxima que dizia amigo, que chegou pra mim na cara assim e dizia: uma coisa é você entrar, eu quero ver você sair, sabe? Parece até que tava torcendo contra, né? Torcendo contra. E aí eu sempre fui muito desafiado a minha vida toda, né? E eu procuro corresponder de forma positiva. E aí eu disse, não, mas o que será que tem de tão... Aí eu procurei saber dessa pessoa e eu vi que essa pessoa ela teve insucessos na vida, então eu disse, não, mas ela deve ter fracassado e tá achando que todo mundo vai fracassar, mas comigo não vai ser assim. Vou entrar, vou estudar, como eu sempre fiz durante toda a minha vida estudantil. Eu nunca repeti uma série. Entrei, saí do fundamental, fui para o ensino médio. Entrei na faculdade, nunca perdi uma disciplina. Concluí o meu curso dentro do Dentro. período, sem perder nenhuma disciplina, nunca tive dificuldade. Aí eu lhe pergunto,
E essa pessoa, onde está hoje? Funcionária da prefeitura, quando o prefeito É, sei já, né? já sabe como é que funciona, Torcer para né? que ele não saia, né? Isso, e assim, eu acho que eu aprendi assim na vida que a gente não pode desejar o mal, Não. mesmo para que uma pessoa que não te faça o bem, eu desejo o bem, Tem que desejar, porque a gente desejo o deseja bem. aquilo que a gente quer pra gente. Até porque Justamente, existe a lei do retorno, né? Se você justamente, plantar o mal, a colheita vai ser o mal. justamente. E é isso que eu sempre digo nas escolas que eu atuo, que quando às vezes tem reunião de pais, eu digo, olha, o mal que eu desejo para os seus filhos é o mal que eu desejo para o meu filho. Então eu quero que seu filho seja responsável, eu quero que seu filho ande na linha, eu quero que seu filho corresponda, respeite as regras que são determinadas dentro do ambiente escolar. Então, esse é o mal que eu quero. Então não é um Um mal, mal, né? né? Então é uma Eu coisa vi. boa, positiva, que eu almejo para todo o meu alunado. Hoje você trabalha aqui em São Miguel, Não, eu trabalhei aqui em São Miguel, eu trabalhei no município, município. comecei em 2012. Vou até contar um pouquinho da história. Quando eu comecei, minha primeira escola foi a Escola Mário Soares, Antigo antigo cenecista. cenecista. E aí eu entrei na sala de aula, minha primeira sala de aula no oitavo ano, 47 alunos. Nesse dia, por incrível que pareça, tinha 47 alunos na sala de aula. Aí, tipo, tomei logo aquele choque na Começando, entrada. né? Tomei logo aquele choque na entrada. Porém, eu já fui mais aliviado. Porque quando eu entrei na sala dos professores, a alegria dos meus colegas, que foram meus professores, quando me viram voltar para a escola como Como professor, professor formado. isso aí foi se lavar a alma, sabe? Muito, professora Flora, Foi minha tinha professora professor Manuel também, Clarindo, Manuel. né? Então, assim, todos eles lembraram, professor Carlinhos, eu não sei se está atuando, se já Se aposentou. aposentou. É, Aposentou? se aposentou. Carlinhos. Então, assim, foi uma experiência muito boa, que foi logo uma prova de fogo. Você entrar numa turma super lotada, que Lotado. inclusive isso é a maior dificuldade que eu vou até pontuar mais à frente, que os professores enfrentam hoje, né? As turmas super, super cheias. Mas aí lá dentro, lá na escola, eu fui aprendendo no dia a dia, porque eu vejo da seguinte maneira, Luiz, o processo de ensino, ele é um processo de tentativas. Não existe uma fórmula mágica para você chegar lá na sala e você, com uma metodologia, com uma didática, e você conseguir atingir todos os alunos na sua plenitude. Ninguém consegue. Então você chega com um método de ensino que vai funcionar para alguns alunos e para Outros outros não. não. E aí você vai readequando. Por isso, quando eu disse é um processo de tentativas, né? Aquilo ali o aluno não assimilou, mas na outra aula você dá aquela reforçada, você vai passar a atividade, né? Você dá aquela chamada de atenção na turma. Enfim, a gente tenta. É um processo diário. Processo de Tô ensino-aprendizagem entendendo. vai no dia a dia e você vai aperfeiçoando ele com o objetivo de atingir a todos, né? A gente sabe que, infelizmente, é muito complicado a realidade do ensino público, porque você trabalhar com 40, São vários desafios, né? A vários gente sabe. alunos, com realidades diferentes, e você tem problemas familiares. Resumindo, é que nem você falou, você quando tomou aquele choque com 46 alunos, E, então ali são 46 cabeças, que cada um pensa diferente um do outro, e você tem com que certeza, saber dominar a situação com justamente. esses 46. E falando nisso, na sua visão, qual é a importância da educação física no processo de desenvolvimento desses alunos? Ah, é super importante. Super importante. Olha só, se você chegar numa escola e fizer uma consulta, qual é a disciplina preferida dos alunos? Disparado a educação física. Isso tanto em escola pública como em escola privada, Lembrando, pessoal, né? que educação física não é pegar uma bola, botar na quadra e deixar os meninos lá Jamais, jogando, não, né? jamais eu bato nessa tecla constantemente. Constantemente. Inclusive, como agora são 80 aulas anuais, são 2 aulas por semana, eu bato na tecla e defendo
uma aula ela ser teórica. Ou o professor ter a liberdade de ter esse momento em sala. Porque às vezes você, na quadra, no pátio, a depender da escola, que é o caso da minha, que eu trabalho hoje em Rio Largo, você tem que dividir o espaço com outros colegas. Então, é uma professora regente que vai fazer um ensaio, é a banda, é a quadrilha. Então, você não consegue ter aquele silêncio para fazer uma roda de conversa, né, e conseguir transmitir tudo que você quer. Então, muitas das vezes, a sala de aula ela é essencial para você passar aqueles 30 minutos, para você explicar, né, porque não é somente a prática corporal por si só. Tem um trabalho teórico também que é super importante e eu defendo isso por onde eu passo, né, que você vai consolidar esse aprendizado na prática. Então, você precisa ver a teoria. Se eu estiver trabalhando uma tática, um esporte, um jogo, uma dança, uma luta. Então eu vou consolidar esse aprendizado lá na prática, mas eu preciso ter esse momento. Porque o aluno, quando ele chega na prática, ele chega muito ansioso. Então o aluno, quando ele vê uma bola, ele já quer pegar a bola, até porque é cultural. Né? O futebol, o esporte com os pés, futebol, futsal, ele é cultural no nosso país. Então o aluno não pode ver uma bola, uma garrafa, um caroço de manga. Então ele vai, eu digo porque na minha época era do mesmo jeito, né? Cansei de jogar bola com tampinha de garrafa. Justo. Inventava, improvisava. Caroço de manga, né? Tampinha bolinha de papel mesmo. Bola de papel, molhava a bola, amarrava uma bolsa. O que não podia era bolsa. ficar sem jogar, né? Justamente. Aqueles 15 minutos do intervalo. Então, aí é que está um ponto importante para gente esclarecer que a educação física ela não se remete somente à prática do futebol. Então, nós temos 6 blocos de conteúdos que são super importantes dentro da educação física, que são os jogos de brincadeiras, são as lutas, a ginástica, a dança. Até porque não existe só um tipo de esporte, são vários, né? São várias modalidades. Né? Inclusive, eles foram classificados agora. Né? Você tem os esportes de combate, os esportes de rede e parede, os esportes de campo e taco, e por aí vai. Vão fazendo essas classificações. Então, assim, existe um universo que a gente tem para abordar, tanto do primeiro ano até o ensino médio, para você trabalhar esses conteúdos para que os alunos eles tenham um mínimo de vivência. Aí eu toco num ponto importante. É fácil? Não. É fácil chegar na escola, pegar uma bola e você jogar essa bola e deixar os alunos à vontade. Então, enquanto profissional, eu me sinto péssimo e quando eu vejo, é uma coisa que enfraquece a nossa área. A classe. Né? Então você tem isso aí em todas as categorias, todas as áreas, você tem os bons profissionais e você tem os profissionais que são considerados medíocres, né? Vamos dizer. Ali pelo dinheiro apenas. Tá ali pelo dinheiro. Né? Então, assim, eu trabalho muito, eu prezo muito pelo equilíbrio, né? E nesse equilíbrio, eu quero muito que o meu aluno ele evolua. Então, eu pego o meu aluno de uma forma no começo do ano. Quando terminar o ano, eu quero que o meu aluno, dentro daquilo que eu planejei, que é muito importante o planejamento, né? Daquilo que eu executei, eu quero que o meu aluno ele tenha um saldo positivo lá no final do ano. Mesmo que com as dificuldades de ter um universo de 46 alunos em uma sala de aula, você conseguir melhorar, né? Ter um avanço, já é algo significativo. Então, na escola, esse processo de aprendizagem, por mínimo que seja, ele tem que ser valorizado. Sempre. É verdade. Dando continuidade, nesses 12 anos que você atua na área de educação física, você já chegou a ter, assim, contato direto, sendo professor de alunos, assim, com algum tipo de deficiência motora, alguma coisa? Sempre tem. Sempre tem, né? Inclusive, quem me segue, eu tenho no meu Instagram até uma aula que eu fiz tem cerca de 1 mês e alguns dias. Eu tenho uma aluna chamada Nívia, que ela é cadeirante e ela tem um comprometimento motor enorme. Então, assim, como eu vou incluí-la nas aulas de educação física? Fácil não é. Então, você tem que criar uma estratégia boa.
né? Vamos lá. Eu estava trabalhando, eu fiz um circuito de circuito motor, né? Coloquei alguns desafios de equilíbrio, de salto, mudança de direção, né? Localização no espaço. E aí eu disse, e agora? Ela é cadeirante, como é que eu vou colocar? Aí eu fui conversar, aí ela consegue mexer as mãos, só que lentamente. No vídeo você pode, no meu Instagram, vocês podem até acompanhar Qual é o seu Instagram? essa aula. É Rodrigo EDF 2020. Você pode acompanhar que tem lá os vídeos das minhas aulas que eu sempre posto, né? E aí ela conseguiu com dificuldade, mas eu consegui Conseguiu. colocar Imagine a ela em alegria dela. atividade. Imensa, imensa, um Imagine a sorriso satisfação. de canto a canto da boca. E para o professor também é muito A satisfatório. satisfatória aí é onde entra. Não tem dinheiro que pague. Não Justamente. tem, Então, assim, entendeu? se você for entrar na educação pelo dinheiro, cara, Já começou errado. A já começou educação já errado. falou o nome, já não Já, bateu com o nome, né? justamente. Você tem que colocar amor nesse meio e fazer as coisas com o coração mesmo, né? Quantas vezes a gente, em escola, a gente tem que colocar a mão no bolso para ver acontecer determinadas coisas, devido à precariedade do serviço público que é oferecido, né? Não vou frisar aqui municípios, né, que a gente sabe que é uma realidade a Realidade nível nacional. nacional, né? Então, assim, os alunos precisam de um ambiente adequado para que ele se sinta confortável, né? A gente passa por algumas dificuldades de ventilador que não funciona. Aqui em São Miguel tá até bacana, tá ótimo, as escolas são climatizadas, mas em outros municípios a gente ainda passa por um pouquinho de dificuldade, né? Me fez lembrar meu tempo de quarta, quinta série naquele tempo, meu amigo. Hoje as escolas aqui em São Miguel não se compara, não. Justamente. E o alunado que nós temos hoje, ele é um alunado complicado. É bastante Não complicado. se compara o jovem. Justamente, no nosso tempo a gente ia para a escola a pé, porque não tinha Não transporte. tinha transporte. Você tinha que comprar o passe, Era né? Se não comprasse o passe, muitas vezes eu trocava o passe por lanche, por lanche. né? Então Descia tinha de pé, porque é ladeira, isso. aquele ditado. Para E pra... descer, todo santo ajuda, né? Justamente. Agora, para fazer o caminho contrário, né? Às vezes nem sempre a gente conseguia pegar uma carona, então a gente às vezes fazia a troca do lanche, do Do passe passe. pelo lanche. Mas aí a gente foi levando e hoje você vê uma facilidade tão grande dessa juventude. Você tem escola climatizada em alguns lugares, né? O caso aqui de São Miguel. Você tem transporte público, né? Pode não ser dos melhores, mas tem. Mas tem. Você tem uma merenda que é melhor do que a merenda de 15 Nem anos se atrás, compara. 20 anos atrás, né? Que você tem praticamente refeição com nutricionista. Antes a gente tinha o quê? Suco com bolacha. Suco com bolacha ou cuscuz com a sardinha, ou a Ah, salsicha Um dia era suco com bolacha, outro dia era bolacha com com suco. suco, né? Então essa era a mudança, né? E aquele suco era aquele mancha-pulmão que Mancha chama. pulmão, né? De vez em quando era aquelas garrafinhas que dissolvia em 20 litros de E água. justamente, Virava água saborizada, porque o gosto passava longe. justamente. E você ia lá pra fila, comia e saía na felicidade maior do mundo, né? Verdade, verdade. E assim, fazendo um balanço, um comparativo. A educação hoje, a educação de 15, 20 anos atrás, está cada vez mais complicado você trabalhar. Até coloquei aqui. Qual é o maior desafio do professor hoje? Só um momento, Rodrigo. Antes da gente entrar nessa pauta, eu gostaria de chamar os nossos patrocinadores e voltamos já com esse assunto agora que ele vai abordar, que é muito importante, pessoal. Voltando, pessoal, demos a nossa pausa. Vamos falar
um pouquinho aqui, que é o momento de agradecimento, porque a gente deve agradecer, porque sem os nossos patrocinadores, o Correria Podcast hoje não existia. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço ao professor, educador físico, professor de educação física, Valdemir Costa, né? Acredito que você também foi aluno dele, Uma figura. como eu também fui. Pessoal lá da Casa do Piso, um grande abraço, meu amigo Fábio. Meu outro amigo Fábio Lopes, grande abraço. Pessoal da Crocantes, o Eduardo, o Hamilton, pessoas super de bem. O nosso secretário de esportes, David Davan, fica aquele abraço. Pessoal ali da KC Importes, Jorginho da farmácia, nosso amigo Jorginho, gente de bem, de família. Mauri Matéria, o cara é sensacional. E um grande amigo, irmão meu, Wesley da WG Tech. E voltando a abordar o assunto, o tema que a gente parou, explica pro pessoal que você ia explicar. Certo. Então, eu lancei uma pergunta. Qual seria o maior desafio para o professor hoje em dia? Qual o maior desafio para o professor? Eu acredito que o maior desafio é você tentar ensinar para um público que não quer aprender. E você tá ali para convencer eles Convencer que o melhor que caminho é o é melhor através do estudo. do estudo. Né? Então, assim, você tem um público hoje que, por N motivos, né, acredito eu, vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho, que tá assim, tá desnorteado, eu acredito. Porque os alunos, eles não tão tão empolgados, né? Você vê pessoas tendo sucesso na vida financeiro, conseguindo fazer a sua vida, e você vê que o estudo para essas pessoas ele não foi tão significante. É até um pouco polêmico isso a gente falar, mas é a realidade, né? Então você tem alunos que são influencers e diz não, vou estudar não. Se eu for blogueiro eu vou ganhar mais, né? Se eu A era for do fazer um mundo Instagram, digital. fazer uma dancinha, eu ganho mais. A era do mundo digital, A né? era do mundo digital. Então, você tenta, não, mas segue em frente, faz uma faculdade, faz um concurso, né? Tem tanta área boa para você seguir, caminhos para você trilhar. Tem profissões que são maravilhosas e tá cada vez mais difícil você convencer esse aluno a seguir esse caminho, que é o caminho correto, é o caminho tradicional, Tradicional. Ah, você né? quer investir em outra área? Bota como extra, né? Justamente, porque nós fomos criados dessa forma. Você quer ser o quê? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser enfermeiro. Enfim, estuda primeiro. Não, mas eu quero ser jogador de futebol. É o que eu digo aos meus alunos. Tudo bem, você quer ser jogador de futebol, mas você tem que estudar primeiro. Aí a gente tenta convencer. Estuda. Se der certo como jogador de futebol, ótimo. Ótimo. Mas se não der, você Você tem a sua tá profissão, amparado, né? né? Vai lá, coloca teu currículo, vai fazer um concurso, segue a tua vida. A gente sabe a probabilidade de um jogador se tornar profissional. Você coloca aí um dentro de 1000 De 1.000, para viver do futebol. O quão complicado é. Porque são patamares. Vai ter aquele que vai ganhar milhões, vai ter aquele que vai ganhar um valor físico mediano e vai ter aquele que vai jogar porque gosta e não vai ganhar quase nada, que mal vai dar para comer, que é a realidade da maioria dos jogadores. Justamente. Que a mídia não mostra. É, A mídia vai mostrar quem? Vai mostrar Neymar. A mídia vai mostrar os jogadores Cristiano, Messi, Justamente. E qual é o pensamento dessa galerinha? Da galerinha? Não que esteja errado. Obviamente a gente tem que almejar coisas grandes sonhos. para nossa vida. Né? Quer jogar no Flamengo, quer jogar no Palmeiras, quer jogar no Corinthians, quer jogar num time grande, quer jogar na Europa. Alguns conseguem, mas quantos se frustram no meio do caminho? E Né? não se prepara, né? Não se prepara. Porque você tem que se preparar mentalmente para isso também. É todo um jogo, você tem que ter um processo, né? Vem Just, psicologia, onde entra a psicologia, né? Justamente. Então tudo isso é importante para você ter êxito. Né? E eu vou fazer uma pergunta, que Certo. inclusive é até uma dúvida minha, e eu acredito que muita gente também pode ter essa dúvida. Qual a diferença entre o educador físico e o professor de educação física? Olha só. Existe a questão da nomenclatura. Né?
Na educação física, como na medicina, existe o profissional, existe o licenciado, que é o caso do professor de educação física, e você tem o profissional do bacharel, que é mais chamado como educador físico, que são as pessoas ligadas ao esporte. O esporte, né? Né? Quem é licenciado atua em escolas, na educação como um todo. Certo? Então, existe essa nomenclatura. Tem muita gente que não gosta Não de gosto. ser chamado de Não, educador. eu coloquei essa pergunta porque uma vez eu chamei um amigo meu, né? Achando que era a forma de chamar. Eu chamei educação física. Ele, no momento, ele não falou, mas você percebe na fisionomia da pessoa que ele não gostou, tipo, de eu ter chamado ele de educador físico. Aí, nesse caso, ele era professor de Professor, escola. de sala de Pronto. aula. Então, tem muita gente que ainda tem essa rejeição. E eu achava que, assim, não Né? interferia, entendeu? Que eu É. não conhecia. Outra coisa comum também, que eu tenho com colegas professores, é que alguns preferem ser chamados de tio pelos alunos, pelos pequenos. Né? Eu, particularmente, não tenho problema Isso nenhum. daí vai da criança, acredito Eu eu, né? acho que é uma forma carinhosa do aluno chamar tio, tia. Então, tem gente que, tio, não sou seu tio, Aí, sou seu professor. Acho uma coisa desnecessária, desnecessário com uma mas criança, né? respeito. Né? Cada Cada um com a sua. profissional. Então, assim, para mim é uma coisa que não interfere. Eu acho uma forma carinhosa da criança chamar, se referir ao professor como tio, né? Mas em relação à área, existe o profissional do bacharel, o profissional da licenciatura, que é o professor de educação física. É, vamos falar um pouquinho referente ao momento de pandemia. Na sua visão, a chegada da pandemia fez muita gente pensar sobre vários aspectos na vida. E qual a importância da educação física naquele momento de pandemia? Olha só, a educação física foi um desafio muito grande no período pandêmico. Por quê? Escolas fechando, As parando escolas tudo, fechadas, pessoal precisando se isso, exercitar sem poder estar com contato. justamente. Então, assim, em relação às escolas fechadas, todo mundo migrou para o ensino remoto. Né? A gente já teve aquela dificuldade dos equipamentos eletrônicos, muita gente não tinha, muita gente ficou sem acesso, sem conseguir aula, e o reflexo disso a gente vê hoje. Hoje. Em relação à educação física, qualquer aluno, se for falar de educação física, ele vai lembrar da aula prática. Ele vai lembrar do momento que ele está correndo, que ele está suando, que ele está se divertindo, que ele está jogando, montando estratégia. Como fazer isso através de uma tela? Pegou todo mundo de surpresa. Coisa que ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Aí você tem que se reinventar na educação. A gente tem que estar se reciclando, tem que estar se reinventando. Então, o que foi que nós fizemos? Hoje a gente tem uma biblioteca vasta na internet. Né? Na literatura também você vai. Como fazer educação física, fazer esses alunos se movimentarem. Então, tudo tinha que ser pensado. Até porque você não estava próximo para fazer o acompanhamento. Que eu até gostaria até de salientar que é super importante você ter um profissional, né, acompanhando. Acompanhando. Você não pode chegar e fazer de qualquer jeito. Vou chegar Justamente. ali, abrir um YouTube, pegar um vídeo de um Não professor. reproduzir, que é o que muito acontece hoje. Não é só reproduzir. Você vai lá, você vai ter um caminho para trilhar, é uma consulta que você faz, né? Mas você, enquanto profissional, você é que vai fazer a tomada de decisão. Peraí, eu começo aqui, eu paro, qual é o limite, conhecer o meu aluno tem alguma patologia, se não tem. Então você tem que dimensionar isso de forma adequada. Então não é, eu levo meu trabalho muito a sério, Luiz. É com criança, mas eu levo muito a sério. Então, assim, esse aluno, ele tinha que se movimentar e a gente ficava pensando. Eu e alguns colegas, a gente sempre se comunica, de que forma nós podemos fazer esse aluno fazer atividade física em casa sem se machucar. E de uma forma que seja atrativa, que seja Atrativa. divertida e que gere aprendizado. Então aí nós tivemos que adaptar tudo. E outra, o material. O aluno não tem o material. Exato. Então, assim, foi tudo desafiador. Então, no período da pandemia, eu acredito que eu tenho alguns registros. Eu não cheguei a postar. Eu tenho no computador em casa. Eu tenho aula que eu utilizei
torres com copos plásticos, pregador de roupa. Então, assim, desafio com lençol no varal e os alunos em casa. Às vezes, bola de sopro, nem todos tinham, então a gente tinha que adaptar com a sacola plástica, dava um nó na sacolinha e conseguia fazer a atividade. Então, assim, dentro das possibilidades, foi desafiador, porém eu acredito que foi muito satisfatório. E assim, Muito saiu positivo. muito positivo, saiu muito fortalecido, né? Bem, Bem bem, bem. fortalecido. Olha, eu acho que assim, os desafios na nossa vida, eles são necessários para que a gente se torne profissionais melhores a cada dia. Não adianta você estar se esquivando. Não adianta você chegar numa escola, eu tenho um aluno que é cadeirante, mas eu não quero aquela turma, não. Poxa, enfrenta o desafio. Cara, Se não for esse ano, no ano que vem você vai ser contemplado. e assim, para um professor chegar a esse nível de, eu não quero sala X porque tem um cadeirante, cara, eu acho que ele tá na profissão errada. Ele não pode nem ser chamado de professor. Justamente. Então, assim, não, vou pegar aquela turma porque tem menos alunos. Não, aquela turma ali que é menos É o famoso complicada, macete, né? né? É menos complicada. Então, assim, a gente sabe que existe. Existe, infelizmente, em Existe. toda a área, né? Toda a Toda área. a área. E assim, você frisou a questão do cadeirante. Não é fácil, mas É um desafio, é um você é aprendizado e profissional. você tá aprendendo ali. É um Justamente, desafio. você é profissional. E outra, eu lembro da minha aluna, como eu comentei no primeiro bloco, a minha aluna, o sorriso dela, você vai para casa de alma lavada, né? Que é Quando você gratificante. consegue inserir na atividade, você consegue colocar ela para você ver ela progredindo, né? Teve até uma atividade que eu fiz, eu acho que foi nas últimas aulas agora, que ela tem dificuldade, a força dela é limitada, e eu consegui fazer, eu estava trabalhando lutas, desenvolvendo trabalhos de força com o meu aluno. E aí, os alunos do cabo de guerra individual, cabo de guerra em dupla, e aí eu pensei, disse, não, peraí, vou amarrar a corda numa base da quadra do ginásio e vou fazer ela se locomover através da força. A cadeira de roda dela estava destravada, ela começou. Cara, só em ver ela evoluindo ali, Evoluindo. fazendo o esforço e conseguindo, é muito gratificante. É, Muito não tem gratificante. dinheiro que pague. Justamente. É, para você, assim, fora as dificuldades que os professores têm, né, referente na sala de aula, a gente sabe que o órgão público muitas vezes não funciona da forma que deveria funcionar. Qual a sua maior dificuldade como professor dentro de sala de aula? Dentro de sala de aula, olha, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à infraestrutura. E a educação física, ela para ser, digamos, concretizada, efetivada, é necessário um espaço físico adequado para a sua prática. Por quê? Nós temos a Base Nacional Comum Curricular. Então, cada município tem, acredito que por obrigação, ter a sua matriz curricular de conteúdo. E o professor faz o seu planejamento dentro da matriz e baseado também na base nacional. Montei o meu planejamento. Só que montei o meu planejamento de basquete, uma aula de basquete. Você chega na escola, você não tem a Sexta. cesta, você não tem a bola. Como é que você desenvolve o esporte propriamente dito em um ambiente que você não tem a quadra, muitas vezes você não tem a marcação, você não tem a rede? O que é que você faz? O que é que eu faço enquanto professor? Eu trabalho com os jogos pré-desportivos. E eu faço questão de enfatizar isso para os meus alunos. Não é o esporte propriamente dito. Por quê? Eu não tenho como fazer as marcações aqui. Como é que você vai ensinar o futsal sem você ter as marcações e uma quadra? Você vai ensinar o basquete sem ter uma cesta, Tem uma sem ter sexta. a bola do basquete. O que você pode fazer são jogos derivados de modalidades esportivas, que nós chamamos de jogos pré-desportivos. Então, a gente trabalha dessa maneira. É fazendo com que o aluno ele tenha a vivência. Tanto é que você fez um registro semana passada, eu fiz um desafio de X1 na sala. Foi. Sabe o que aconteceu naquele dia? Aquele desafio era para ser na quadra. Então, tem uma coisa muito importante que eu acredito que cada professor
principalmente de educação física, ele tem que ter criatividade, né? Ele tem que criar aquele espaço ali, adequar aquele espaço e tem que pensar no plano B assim. Rapidão, né? Quando eu cheguei na escola, ninguém me comunicou nada. Aí disseram, olha, isso em Coruripe. Teve um problema de chuvas aqui na comunidade e tem alguns familiares lá na quadra. A quadra vai ficar interditada pelos próximos 15 dias. O pessoal tá morando lá, tem um acampamento. Aí eu disse, eita, poxa. E eu vim pronto para trabalhar na quadra. Aí eu disse, não, peraí. Vou substituir a bola e vou utilizar o espaço que eu tenho. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer o desafio de X1 em sala de aula. Que, por incrível que pareça, a aceitação foi tão grande que até hoje os alunos estão pedindo. Que é algo novo para eles, né? É algo novo. Só que eu sou tão, assim, eu sou muito correto em relação ao meu planejamento para segui-lo, que eu procuro trazer outras vivências. Então, assim, aquela dali foi bacana, foi positiva, mas vamos tentar outra coisa, né? Seja com outra modalidade. Como eu disse inicialmente, educação é um processo de tentativas. Então eu vou adaptar outro jogo ao espaço que eu tiver. Ah, é o bequinho que eu tenho ali. Não, vamos adaptar uma cesta aqui e a gente vai trabalhando. É assim, gostaria que a realidade fosse diferente, né? E o reflexo disso a gente vê onde? A gente vê quando o município ele tem pouca representatividade nas competições a nível de estado. Então, se você tem uma escola que você não tem um espaço adequado para você treinar, qual é a probabilidade de os alunos chegarem em um GEAL e conseguirem ir adiante? Porque não tem uma estrutura apropriada, né, para você desenvolver. O que é que acontece muito? O professor de educação física tem que se virar nos 30. É professor pedindo espaço para treinar, é professor levando aluno, é professor pagando lanche do próprio bolso. Eu já vi muito isso. Muito. O professor pega carro. Eu já coloquei no carro do meu pai, que eu não tinha carro na época. Coloquei alunos. Coloquei alunos dentro do meu carro. Dei 2 viagens. Da Maria Abigail, quando eu trabalhava, antiga escola, lá no loteamento Rui Palmeira, para o ginásio. Eu não vou citar nomes, mas eu sei caso aqui dentro de São Miguel que houve até separação de casamento. Porque a mulher estava vendo como loucura o que o cara fazia. Justamente. Às vezes tirava do bolso das contas para poder investir na Mas, área esportiva que ele atuava. mas a educação física é isso. O professor que disser que nunca completou o dinheiro do lanche, nunca completou uma passagem, nunca pegou um tênis para doar para um aluno, né, uma blusa, um meião, isso aí é uma coisa que faz parte da nossa realidade. O que entristece é que muitas vezes o poder público ele tem o poder, porque eu não acho que seja um investimento mirabolante, não é? Não é uma coisa de outro mundo. Investe com tantas coisas sem Justamente. inutilidade. E o que nós vemos hoje é escolas que são adaptadas, né? Às vezes são galpões, né? Agora não, porque eu acho que existe um projeto de lei que você não pode mais utilizar espaços para readaptar. A escola tem que ser construída do Padrão, né? padrão. Padrão. Então tem que ter a quadra, tem que ter o vestiário, tem que ter tudo isso. Só que ainda é pouco. Uma cidade do porto de São Miguel dos Campos, você acredita que nós tínhamos condições de ter um complexo esportivo? Tem. Tem 2. Há muito tempo. Um na parte alta e um na parte baixa. Um na parte alta e um na parte baixa. É só baixa. querer fazer. Você tem um estádio Ferreirão que tem espaço. Então você poderia criar o quê? As Olimpíadas Municipais, né? Você poderia criar uns jogos internos, que é o caso de Coruripe lá. Os jogos internos é realizado por eixo praia, né? As escolas se juntam e realizam os jogos em um local. Então, assim, você vê uma cidade como Pilar, acredito que você já tem conhecimento em relação àquela coisa maravilhosa. Pode ter certeza que o município de Pilar vai colher os frutos lá na frente. E vai muito. E muito. Então você difunde, você fomenta o esporte como um todo no município. Então,
precisa haver um projeto a nível municipal para abranger todas as escolas. É preciso se fortalecer a Secretaria de Esporte em parceria com a Secretaria de Educação. É inadmissível uma Secretaria de Esporte não ter uma van disponível, um ônibus, aí tem que estar pedindo a outra secretaria. Isso acontece muito, né? Será que não existe recurso? Existe, né? E você que está na frente ali como professor, você sente essa dificuldade todinha, você fica dando nó em pingo d'água. Você fica dando nó em pingo d'água. Então, quem perde muito com isso? O aluno. O aluno. O aluno. A gente quem tem que criar um ambiente que seja propício para ele frequentar e ele tem que sair quando for para casa, ele tem que sentir saudade daquele local. Que Ele gere a não vontade no dia estar de tem volta. que partir dele. Ele não tem que se sentir obrigado a estar ali. Ele tem que ir, ele tem que gostar, E por prazer, né? se sentir acolhido, se sentir valorizado, e ele tem que voltar. Não, eu tô ali é o caminho certo. Então, através do esporte, você consegue entrar na cabeça do jovem, na mente do jovem, e você consegue trazer ele para o seu lado. Quanta coisa boa nós poderíamos fazer através do esporte dentro de uma cidade. Você tem jovens aí que às vezes tá entrando na maioridade já, saindo do ensino médio, que poderia estar ingressando em escolinhas, em projetos, né, num contraturno, em contrapartida, você vai ter que estudar. Você vai participar do projeto, você vai entrar no time, mas em contrapartida você tem que melhorar esse rendimento. Então tinha que ser algo, peraí. Ah, eu sei que você joga muito bem, mas o que é que adianta você jogar tão bem se você não está jogando tão bem lá em sala É de aula? verdade. Então, assim, é uma coisa que você tem que sentar, você tem que ver a melhor forma, traçar qual seria a prioridade. A gente sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas se o primeiro passo tivesse sido dado lá atrás, hoje nós poderíamos estar colhendo. É verdade. Você vê o município do Porto de Pilar, que é menor que São Miguel dos Campos, com certeza tem uma população menor, consequentemente, a captação de recursos é menor. E tem um projeto daquele. Que Então, eu acho que é assim, o sonho de que é o todo sonho professor, de né? todo Ter um espaço professor. daquele. Todas as vezes que eu passo ali no Pilar, eu diminuo a Imaginando. velocidade e fico olhando. Poxa, quanta cesta de basquete. Poxa, uma piscina para você trabalhar. Que legal seria, né? E a oportunidade também para os colegas Os professores colegas. para desenvolver o seu trabalho da melhor forma, né? Verdade. É, Rodrigo, tem uma pergunta que eu gosto de fazer em todos os meus episódios. Um sonho e um medo, Um sonho, seja ele pessoal ou profissional. olha, um sonho, eu acredito que dentro da educação eu estou vivenciando. Eu sempre sonhei em trabalhar em uma escola grande. E hoje eu trabalho eu acredito que seja a maior escola do estado de Alagoas, que é a escola Dr. Gustavo Paiva, fica lá no município de Rio Largo, e é uma escola que tem 56 turmas. 56 turmas. Você é 56 concursado lá em turmas. Rio Sou Largo? É, né? concursado. Então, tive a felicidade de ser aprovado no concurso Concurso, né? em Parabéns, né? 2020. Acho que a prova foi em 2019. Eu consegui passar. E realizei esse sonho porque que era que eu sempre imaginava. Uma escola grande e uma equipe unida, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E quando nós chegamos lá, foi uma equipe fantástica. Fantástica, fantástica. Os colegas que estavam lá são super profissionais, super bem gabaritados. Tem colega nosso que é doutor, né? Professor que já tem doutorado. E assim, a gente aprende. É tão bom você trabalhar com uma pessoa aqui. E aí eu fiz um pedido. Tive a ousadia de fazer um pedido. Já estava feliz, porque estava na escola. É uma escola que conta com quadra poliesportiva, conta com campo. E eu fiz um pedido para ter uma sala. Coisa que a gente só vê em filme, em escola particular.
uma sala que nós pudéssemos equipá-la com os equipamentos de educação física. E aí, meu amigo, eu levei pneu. Hum. Nós conseguimos Bambolê, a coordenadora super, queria até mandar um abraço se ela puder acompanhar, professora Aldileide, ela equipou a nossa sala de um a tudo, com os recursos da escola. Fez o que todo mundo deveria fazer, sentar com os professores. O que é que vocês precisam para desenvolver o trabalho? Nós fizemos uma lista. Ela trouxe todo o material. Né? Precisa de bambolê, precisa de bola, precisa de corda, precisa de raquete, precisa de dominó, xadrez, dama. Ela trouxe tudo. E aí, quando eu pedi a sala, que era justamente para guardar esse material, nós equipamos a sala todinha. As professoras, né, que tem aquele talento a mais, fizeram a decoração. E aí nós equipamos com o material. E assim, você chegar numa escola, eu tenho a minha sala. Vou lá, minha bolsa, pego meu material, minha sala de aula. É uma sala de aula, são salas de aula climatizadas. Então, assim, tudo dentro do Sonho do professor, sonho né? do professor. Então, esse era o meu maior sonho, ter uma equipe que fosse. E o trabalho fica leve. O trabalho fica leve. A equipe está presente ali, a gente. É trabalho, mas é gratificante. É muito bom. E o medo? Meu maior medo, eu vou te dizer, meu maior medo, como nós trabalhamos com práticas corporais, eu tenho muito medo hoje de um aluno, ele vinha se machucar de Se forma lesionar grave, se grave, né? lesionar, e a gente não tem um socorro. Que infelizmente existe essa Existe. possibilidade por conta do contato direto, né? Existe, e assim, quanto maior o nível a idade, né, do aluno, é maior o risco. Você está com os menores, pode acontecer por acidente. Quando você vai aumentando, essa possibilidade ela pode se agravar mais por questão até da maldade, da competitividade exacerbada do aluno, em querer ganhar uma bola, às vezes por até uma reixazinha que pode acontecer, né? de torcida, da sala que já tá com problema, né? Às vezes um namoro ali, não, agora vou acertar na perna dele, vou pegá-lo, e acontece. Então, meu maior medo é o porquê. Porque a maioria das escolas ela não está preparada para isso. É verdade. Se não tiver um professor que tem um carro, quem vai socorrer? Vai parar o povo na rua? Parar na rua, porque foi esperar chegar um SAMU, alguma coisa. Meu maior medo é uma pancada na cabeça. O cérebro humano é um mistério. Então como a gente trabalha com contato direto, então eu nas brincadeiras, principalmente brincadeiras de corrida, que os alunos podem ter esse choque, eu fico no meio. Eu não sou aquele professor que está ali na aula e eu evito estar sentado. Se eu estou dando 4 aulas, 5 aulas de manhã, pode ter certeza que eu vou passar as 5 aulas em pé. Acompanhando. E acompanhando. Porque não aconteceu. Então tá tranquilo. Mas é uma coisa que pode acontecer. E eu espero que nunca aconteça comigo. Nunca aconteça comigo, porque eu já tive situações que eu precisei levar aluno, torcer o tornozelo. Então até então é uma coisa normal. Já tive alunos que caiu, bateu o queixo, então abriu, pegou ponto. Então a gente faz aquele primeiro socorro, mas você chega na escola, muitas vezes não tem nenhum agasalho para você conter um sangramento. E aí? Você vai pegar uma toalhinha, é uma água, é um gelo. Então assim, eu tenho esse medo, eu espero que nunca aconteça. Por quê? A depender da gravidade, pode acontecer o pior. É verdade. Pode acontecer o pior, né? E assim, quem é que quer deixar o seu filho na escola e receber uma notícia desagradável no final do dia? Verdade. Nesse momento eu gostaria de deixar minhas considerações finais, agradecer a sua presença. Se o tempo não fosse tão corrido, eu acredito que nós poderíamos passar o resto da tarde conversando, mas já fica o convite aberto para uma próxima oportunidade. Vamos sim, vamos. E gostaria de deixar as considerações finais. Pronto, agradeço imensamente a oportunidade, né, de conversar um pouquinho.
sobre a educação física, como a gente desempenha nossa função, nosso papel, o quão importante é a educação física escolar, não é isso? E ela aliada a uma secretaria de esporte, aliada à secretaria de educação, a projetos voltados para o desenvolvimento e fomento do esporte na cidade, você tem a possibilidade de colher belos frutos lá na frente. Porque o que nós não podemos desconsiderar nem desprezar esse apreço que as crianças e jovens têm pela prática esportiva. Então a gente tem que aproveitar e usar a nosso favor, A favor. né? Então eu deixo o meu agradecimento pela oportunidade e como já fui convidado, vou reafirmar Vamos aqui que sim. pretendo Brevemente voltar. vamos ter aí Tem a segunda parte, viu? tem muita coisa aqui para a gente ainda debater, discutir e esclarecer para vocês, trazer mais coisa bacana para a gente Dar continuidade, né? dar continuidade e compartilhar com vocês. Então, pessoal, agradeço de coração. Fica aqui nossas considerações finais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!